tira a paz de uma pessoa, no primeiro momento que ele despontou na vida daquela pessoa, entrou por todo esse aparato burocrático, que é um processo, uma via jurisdicional, e quando isso vai voltar na vida daquela pessoa como uma solução efetiva daquilo. Esse caminho precisa ser encurtado, esse caminho, isso é o que mais nos angustia, porque nós sabemos que temos lá 200, 400 processos esperando por uma decisão, e não há meios para isso, mas são 400, 500 vidas de pessoas que sofrem e que coloca esse sofrimento num aparato burocrático que precisa funcionar bem para o quanto antes isso resolver a vida daquela pessoa. Então eu diria que acho que a grande angústia do juiz, quando ele se vê diante de uma carga de processo que ele não pode solucionar, um certo complexo de culpa de ver de pessoas que sofrem por aquilo e que as nossas limitações humanas, as limitações das circunstâncias, nos impedem de proporcionar. Então, o que é muito bom eu ter notado nesse encontro de juízes é que nós compartilhamos essas angústias, né? E a partir daí buscarmos soluções para esse tipo de problema. Doutor, o senhor abordou, além de juiz, de professor, o senhor também é um articulista de primeira grandeza, contribui para o jornal. De primeira grandeza é bondade sua, mas pode Correio continuar. Popular, aqui de Campinas, jornal muito bem aceito na região, e também o nosso Tribuna de Magistratura, e um dos artigos do senhor, o senhor mostra uma mudança, uma diferença de visão, de cultura do Brasil. Eu não me lembro, um país europeu, que o senhor contava a história de alguém que vai estacionar um carro e chega mais cedo no trabalho e para uma vaga distante da portaria principal. E aí o ocupante do outro banco vira para o motorista e fala: mas por que você parou? Que chegou cedo, por que você não parou lá perto? E ele fala: não, justamente por isso. Porque como eu cheguei mais cedo, eu tenho mais tempo para caminhar. Quem chegar atrasado, teve alguma outra dificuldade, pode parar mais próximo. O senhor acredita que nós precisamos também mudar a cultura do povo brasileiro? Acredito que podemos mudar, e eu só acredito em mudança efetiva, Luciano, que é aquela mudança que se opera no interior do ser humano. Esse é um princípio básico. Se nós queremos mudar a nossa sociedade, nós temos que mudar a partir de dentro das pessoas, porque as mudanças que são impostas externamente, essas são frágeis e não se sustentam. Então, quando nós queremos mudar a nossa sociedade, trata-se de mudar o homem a partir de dentro. Por isso que eu me considero, acima de tudo, um humanista, porque acredito que a solução de todos os problemas está na mudança do homem em seu interior. Talvez a grande satisfação o desafio que nós nos propomos ao aceitar isso de ter uma coluna semanal num jornal de grande circulação é porque acreditamos ainda que podemos mudar nos vários aspectos a partir de uma mudança interna que passamos das pessoas. E isso que estamos fazendo nesse encontro, sob certo aspecto, é também isso, porque meditar no problema da justiça é meditar o que nós podemos dar para o Poder Judiciário e a partir do Judiciário dar para o cidadão que precisa do nosso serviço. E essa melhoria pressupõe um aprimoramento constante. Essa visão, repito, às vezes eu fico batendo muito nessa questão de são pessoas que sofrem, mas é porque a nossa missão é lidar com o sofrimento da pessoa, porque o litígio te rouba a paz. E quando você perde a paz, a sua vida é como se ela tivesse travada e esperando que alguém destrave isso. E nesse sentido, o juiz ele precisa também mudar por dentro, um aprimoramento constante, para que tenha essa visão de pessoas em litígio, que são pessoas que sofrem, e dar a sua parcela de contribuição para melhorar naquele sentido. Então, acredito sim, que podemos mudar a sociedade, podemos mudar as coisas, mas precisamos atacar no ponto certo. E atacar o ponto certo é atacar o coração. É investir, é lançar a semente no coração das pessoas, né? Então, por isso eu sou um grande sonhador e acredito nessa forma de mudança, sim, sem dúvida. Doutor, vou fazer uma pergunta um pouco mais pessoal para o senhor, se é que o senhor me permite. Permito, até porque você é meu amigo há muito tempo. Mas é uma coisa que eu desfrutei da amizade do senhor já há algum tempo, e queria saber a influência que teve uma pessoa na vida do senhor, que é uma pessoa que também me influenciou muito, o desembargador Barreto Fonseca, que é
Eu vou tentar falar isso sem me emocionar, mas não vai ser muito fácil. Falar do querido Barretinho. É uma pessoa que, olha, se eu tiver que descrever o que foi o Barretinho na minha vida, vamos imaginar que nós estamos fazendo uma trilha, porque quem gosta de fazer trilha possa entender um pouquinho. Você está numa trilha um pouco pedregosa, aquilo está tudo meio sem sentido, e de repente surge um guia para você, né, e te pega na mão e vai te levando com suavidade, sem forçar nada, mas mesmo sem forçar, fala, meu filho, vai por aqui, vai por aqui que aqui vai dar certo, né? E você aposta, né? Você aposta no que esse guia está falando e vai. E vê que de uma hora para outra a sua vida dá uma guinada e tudo passa a fazer sentido, de tal sorte que você não consegue viver mais um dia da sua vida sem lembrar daquela pessoa e de agradecer por ter tido a fortuna de conhecer uma pessoa como essa. O Barretinho teve meu avô dizia que os grandes homens são nas pequenas coisas que você descobre um grande homem. Eu lembro como se fosse hoje de meu avô me dizendo essa frase e já contei isso num dos meus artigos. E num pequeno gesto do Barretinho, falo Barretinho com carinho, mas a ele eu me refiro como Dr. Barreto, estava na época estava lançando a presidência do Tribunal de Justiça o desembargador Francis Davis, e estava com alguns, e eu na ocasião trabalhava como escrevente, não lembro se escrevente ou assistente jurídico já do Dr. Barreto, e algumas o desembargador Francis Davis, com toda aquela simpatia exuberante dele, acompanhado de outras pessoas, estavam visitando os gabinetes. E coincidiu de chegar no gabinete do Dr. Barreto, alguns passos antes da faxineira, que fazia a limpeza dos vidros dos gabinetes, e o presidente. E ele não hesitou. Ele cumprimentou primeiro a faxineira pelo nome. Como todos os Você conhece, e falava assim para a faxineira, você conhece esse moço aqui? Esse moço aqui é o nosso chefe. Se referindo ao desembargador Francis Davis. Olha, você veio limpar, você fica muito à vontade, pode limpar, faça o seu trabalho em paz. E depois cumprimentou o Francis Davis também com aquela educação com que ele cumprimentava a todos. E esse pequeno gesto de que, às vezes é muito fácil a gente falar que devemos tratar a todos iguais. Está na Constituição Federal o princípio da igualdade, que todos somos iguais em dignidade. Ele jamais falou isso. Aliás, ele jamais deu lições de moral. Mas a vida dele exemplos eloquentes como esse que fazem a pessoa a refletir os valores e, sobretudo, a responder aquela pergunta que nós todos fazemos, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Então, eu diria que o Dr. Barreto foi simplesmente fundamental. Inexplicável. Não foi só a vida do senhor que ele mudou. Não, ele mudou a vida é um grande homem. É o homem bom. É um homem bom. Tá certo. Doutor Fábio, gostaria de agradecer muito. Essas sábias palavras do senhor, a gente acaba, cada vez que a gente fica perto do senhor, parafraseando nossos amigos, o Zé Alonso e o Fernando, cada instante da existência que a gente fica um pouquinho ao lado do senhor, a gente evolui alguns degrauzinhos na nossa espiritualidade, no nosso crescimento enquanto ser humano. Parabéns pela vida digna do senhor. O senhor também é um homem bom, não tem a menor dúvida disso. Imagina, Luciano, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui também com os colegas. E se pudesse deixar uma mensagem final disso daqui, é que não deixemos de sonhar. Um homem que deixou de sonhar é um homem que morreu. Então, eu acho que nós morremos antes da hora quando abandonamos os nossos sonhos. E são eles que valem a pena. Então, se ficar essa mensagem, principalmente aos colegas, é que vale a pena continuarmos sonhando que nós conseguiremos mudar essa situação. Muito obrigado. Obrigado, senhor Dr. Fábio. E assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos